Bom dia. Hoje eu vim trazer um assunto muito interessante na nossa classe e é muito importante a gente falar sobre isso. A construção de uma história, ela passa, na grande maioria das vezes, por alguns processos. Nesse caso, Michel Pollack, ele trouxe para a gente, através de um breve ensaio, e aponta para questões sobre memória. Memória seria, vamos dizer assim, de uma forma bem simplificada, um processo anterior à história em si. Nós temos, na nossa concepção geral, a história que chega até nós, a história que é contada, como dois grandes processos, que é a história nacional. E essa história nacional, ela tem uma responsabilidade, que ela é institucional, quer dizer, o país, a instituição, o Estado, o poder político, ela escolhe a forma como ela vai contar a história. Isso é um fato e não quero que ninguém fique triste por causa disso. E essa memória nacional, ou história nacional, história oficial, ela é replicada dentro das escolas, ela é replicada nos arquivos, nos documentos oficiais. Só que quando Pollack está escrevendo, ele está nos aguçando a entender que existe uma outra história. E aí a gente vai para o campo das particularidades, da individualidade. Quer dizer, tem uma outra história. E aonde está essa outra história? E nesse caso, nos foi muito prático apresentar o filme que vai registrar a vida, não a vida inteira, mas vai registrar a forma como abordou essas questões, que é da Sônia Rosenberg. E o filme é a Cidade, esse filme que eu vou estar fazendo alguns recortes aqui. E esse filme é muito importante. O nome do filme é Cidade Sem Muros. Ele é disponível aí 100%. 100% no YouTube. Então eu vou fazer alguns recortes desse filme para que fique mais prático para todos nós passarmos a ter a compreensão completa, para a gente ter a exata noção do que acontecia, Wollen Sie sich ablegen? Ja, aber gerne. Ein Aufsatzwettbewerb, Sonja. Vom Bundespräsidenten. Ein Aufsatzwettbewerb in ganz Europa. Ja. Sie hat gesagt, dass ich unbedingt mitmachen muss, weil es so ein lobenswertes Thema ist. Freiheit in Europa. Freiheit in Europa. Denn nirgendwo ist so viel Freiheit wie bei uns. Manchmal schon zu viel Freiheit. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja. Na, im Osten, da schaut es anders aus. Die wird schon das Richtige schreiben. Então o que nós podemos ver nessa primeira cena é exatamente, de forma resumida, a professora apresentando para a Sônia, o filme é alemão, gente, perdão. Então ela está apresentando para a Sônia um enredo de uma redação. Aqui tem uma coisa importante para a gente falar. Às vezes a maioria de vocês, ou de nós brasileiros, ele pensa que a redação ela flui e sai assim da cabeça, E aqui tem uma dica muito importante. Você vai ver que ela tem um tema para trabalhar e ela vai recorrer aos arquivos, Não tinha internet na época, mas ela vai aos arquivos fazer pesquisa documentária. Então isso é muito forte, muito presente para que a gente possa ter uma dinâmica, uma didática melhor sobre os próprios trabalhos que serão feitos, Um conselho que eu dou a todos vocês, como jovens, estudantes do ensino fundamental, eu penso que vocês apontarão futuramente
o desejo, né, de fazer o Enem e passar, fazer uma boa faculdade e ter essa barreira, né, a barreira da redação, que é o que pega muitas pessoas durante esse evento. Então, voltando às questões do filme, então ela vai fazer uma pesquisa, mas essa primeira pesquisa não é a polêmica, não vai trazer a polêmica, mas demonstra que ela já estava dentro de um processo, né? No filme mesmo nós vamos ver que ela é uma excelente aluna, uma aluna admirável, tanto que você vê a formação dela, né? Os pais, ali, o pai dela é professor também, aí você vai reparar que ela é uma aluna bem dedicada. Então o que ela vai fazer? Ela vai ganhar o concurso, que é a cena seguinte, né? Ela vai ganhar o concurso com essa pesquisa, com essa redação, e ela vai ali na França, ela vai conhecer, então ela empolga, e a professora empolga também, e aí vem a apresentação dessa nova redação, desse outro concurso de redação. Isso aí é aonde que vai dar o problema, tá? Eu não vou entrar em fatores históricos, porque a gente não vai estudar a história do que ela está falando em si, seria um enredo longo, complexo, e a gente está focado aqui em algo que é muito interessante, porque quando ela vai pesquisar a nova tarefa dela, a nova, digamos assim, redação, então agora ela vai iniciar o processo pelo tema que tem a ver com o nazismo, só que ela começa uma pesquisa pessoal. E essa pesquisa pessoal é o que vai trazer o que Pollack chama de memória subterrânea. Quer dizer, dentro do processo de memória coletiva, que é esse processo que está presente no texto, que eu vou estar deixando com vocês depois em PDF, dentro desse texto você vai reparar, e vai ser, gente, a lição e a tarefa, eu vou dar algumas perguntas em cima desse processo, mas só sobre o processo de memória. O texto ele é um pouco extenso, porque ele vai contar algumas histórias, algumas ocasiões, principalmente do período nazista, né, do período de Stanley também, mas eu quero que vocês foquem somente nisso, tá? Então fica a dica aqui das próximas perguntas que eu vou fazer, eu vou deixar depois aí para vocês aí uma lista de perguntas. O que acontece? O que a gente pode ver de interessante dentro do texto? O texto vai falar bem simples, não vamos fazer apologia a nada, tá? Eu acho que não é o momento, não é a hora, daqui a pouco vocês estão ali no ensino médio, aí vocês vão fazer suas polêmicas do jeito que vocês quiserem. Mas vamos de forma bem simples falar sobre um assunto bom, interessante, em detrimento das questões da memória. Voltamos à memória. Então existe uma coisa que é a base periférica da história, que é a história não contada, a história silenciada. E aqui no caso, história subterrânea. História subterrânea por quê? Porque ela existe e, segundo Pollack, ela vai vir à tona no momento de crise ou estresse, que ela vai aparecer como um geral, e ela vai vir em confronto com a história oficial. E na verdade ela confronta o tempo todo a história oficial, porque, como eu estou falando, é a história dos periféricos, da periferia. E a todo tempo ela confronta, mas ela não se torna história oficial. Porque para ela se tornar história oficial, ela vai partir, como se disse assim, tentar destruir, ela vai bater com essa história oficial a ponto de... Então, ela vai causar um estresse. Ela existe em todos os países, em todos os momentos, mas ela dificilmente vai se tornar uma história oficial. Aí entra a importância do filme. Por quê? Porque no filme é pesquisado algo que está dentro da oralidade, dentro do processo da oralidade, e esse processo da oralidade, deixa eu explicar o que é oralidade. Toda vez que a gente vai pesquisar qualquer evento histórico, nós temos a história documentada e temos a história oral. A história oral não é a história documentada, mas ela pode ser documentada, que é o que vai acontecer no filme.
E essa história oral é o que passa de pai para filho, familiar, periférica, de bairro. Então alguém contando, o avião caiu, teve 102 sobreviventes. Mas quem estava lá vai falar, olha, contaram a história dos 102 sobreviventes do avião, e morreram 100 pessoas, mas não contaram a história da casa onde o avião caiu. E aí essas pessoas contam a história da casa, a história de uma vaca que estava ali e a história do campo que estava ali. Mas quando você vai procurar a pesquisa sobre esse avião, a queda desse avião, o que você vai ter de documento é só a queda do avião em si, marca do avião, processo, tudo isso daí. Ninguém contou a história da casa, mas dentro da história oral estão contando a história da casa. Isso é uma memória subterrânea. Como que ela vai se tornar uma memória oficial? Como disse, em cima de um processo gigantesco de estresse, e é o que Sonja Rosenberg causa no filme. Então os recortes que eu vou colocando vão apresentando isso. Então eu não vou colocar o filme inteiro, vou colocar recortes, mas posteriormente tudo isso leva até quase a destruição da sua casa e o risco de vida, porque ela está mexendo numa comunidade nazista. Então ela está trazendo isso, ela ouve a avó dela contando histórias sobre campo de concentração nazista, ela vai atrás e ela vai descobrindo, ela vai revelando, ela vai atrás, ela corre atrás de documentos secretos. Então isso é muito interessante, para que a gente tenha como conteúdo de pesquisa e um conteúdo para a gente entender isso. Então, quer dizer, existe a memória que mais existe no planeta, eu vou ser bem enfático aqui, é a memória oral subterrânea. É a memória periférica, né? Eu vou até colocar o nome aqui, talvez vou até lançar para mim essa. Mas para a gente entender Pollack, a gente tem que entender essa base de memória coletiva, e ela passa por essa questão da oralidade, dessa memória subterrânea. E essa memória emerge em tempos de crise, ela é presente, ela é viva, e a gente precisa de pessoas como Sonja Rosenberg, né? Do filme está em alemão, fala Sonja, mas é Sonja Rosenberg, que ela faz esse trabalho maravilhoso, né? Virou documento, virou filme, virou livro, que ela trouxe trouxe à tona. E eu espero que vocês entendam bem esses processos. Assista o filme na íntegra, apesar que o filme tem algumas cenas um pouco pesadas, mas eu aconselho a assistir o filme na íntegra. Mas se quiserem ficar apenas com esse recorte que eu coloquei, para entender melhor, esse é o processo pelo qual eu vou estar conversando com vocês a respeito mais aí de memória. E por enquanto a gente só vai falar sobre memória subterrânea. E aí é importante a gente entender isso. Quando você entender isso, você vai ver que ela valorizou muito o que a sua família disse, a sua avó disse. Ela tentou compreender a circunstância, a situação, que é esse recorte que eu vou colocar agora, e ela partiu desse princípio. Só que é um emaranhado. Eu vou até ler aqui uma passagem, vou colocar aí também na tela, que é a passagem do próprio texto, e ele está citando algo que foi falado por Maurice, né, o nome difícil, Halbweiss, né? Eu vou colocar o nome aí, vou escrever aqui nessa região aqui, e aí vocês contemplam, tá? Eu achei muito interessante isso aqui. Para que nossa memória se beneficie dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos. É preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias, e que haja suficientes pontos de contato entre elas e as outras, para que a lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum, entendeu? Então quer dizer que para ser simples, para não parecer uma mentira, você tem uma memória subterrânea que ela vai complementar ao estressar a outra memória oficial, mas ela está ligada como um evento de cadeia. Quer dizer,
ela complementa, ela estressa, mas ela complementa, muitas vezes, essa lembrança para se tornar oficial, como se diz, para se tornar história oficial, ela vai ter que trabalhar junto com a memória oficial. E isso é muito importante para todos nós entendermos. Então, cada um tem a sua memória, mas elas necessariamente não vão criar uma nova história, mas uma ramificação, uma projeção melhor, uma explicação melhor, mais pautada, mais complexa, porque aí você vai ter a visão de uma outra, de um outro olhar que vai agregar valores talvez a documentação já existente, tá? Fica a dica aí, assista o filme na íntegra quem puder, quem não, depois eu vou estar passando os exercícios para todos vocês, tá bom? Wie ich wieder den ersten Preis gewinne. Vielleicht diesmal eine Reise nach Amerika. Am nächsten Tag habe ich gleich angefangen, Bekannte und Verwandte zu fragen, die die Zeit erlebt haben. Zuerst war ich beim Onkel Franz. Wir haben natürlich im Internat viel gemerkt von den Nazis. Dann hat es plötzlich geheißen, dem Pfarrer Schulze haben sie weggesperrt. Dann haben sie ihn aber wieder laufen lassen. Aber er ist immer wieder in seinen Predigten gegen die Rassengesetze eingetreten. Ja, und dann haben sie ihn hingerichtet. Wen? Mama, dem Pfarrer Schulte. Ja, der Pfarrer Schulte. Das war ein Heiliger. Thomas, ich kann auch nichts mehr essen. Sieht aus, das ist ein bisschen eher für den Punkt. Der Onkel Franz hat gesagt, wenn du was Genaueres über den Pfarrer Schulte wissen willst, dann gehst am besten zum Professor Juckenack. Das ist der mit